Olá, hoje abordaremos a temática referente à doação de órgãos, dando ênfase à forma como a lei de doação de órgãos entende o órgão como uma possível herança, a forma com que as famílias tendem a reagir nos momentos de luto e as possíveis fragilidades da lei referente à doação de órgãos. Pois bem, tratando de diretivas antecipadas de vontade, não podemos deixar de tratar do instituto da herança, que é a transmissão dos bens de determinada pessoa para outra ou outras por motivo de morte da primeira, lembrando que a herança só existe em caso de morte de uma pessoa. A herança é regulada pelo Código Civil, que trata do direito sucessório em seu livro quinto, dando destaque para o primeiro artigo, o 1784, que diz: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Isto estabelece quais são os possíveis herdeiros, sendo eles legítimos e testamentários. Independente da existência de testamento, os herdeiros necessários têm direito à metade do patrimônio deixado. Não havendo testamento, os herdeiros partilham todo o patrimônio deixado. O testamento serve para que os desejos da pessoa viva sejam preservados mesmo após sua morte em relação ao patrimônio. Não seria então razoável que no testamento o corpo fosse tratado como propriedade deixada por aquele que morreu? Caso os órgãos fossem entendidos como propriedade da pessoa, esta poderia dispor deles após sua morte como desejar por meio do testamento. Entretanto, verifica-se na legislação atual que o Estado intervém e não permite a designação de tal suposta propriedade de ser disposta da maneira que desejaria o morto. Dessa forma, poderíamos enxergar que, caso os órgãos pudessem ser tratados como propriedade, seriam automaticamente tratados como herança vacante, uma vez que o Estado definirá o destino da mesma, cabendo aos familiares tão somente decidir sobre o aproveitamento ou não de tal dita propriedade. Quanto à análise do aspecto familiar sobre a doação de órgãos, em primeira análise é necessário ressaltar a influência do estado de luto no processo de decisão da família, o que exerce direta influência na taxa de doação de órgãos, que atualmente no Brasil, inclusive com o agravamento da pandemia do Covid-19, vem sendo reduzida. Em segunda análise, a família do falecido, diante da morte repentina ou após um período tenso de internação, pode sofrer com crises situacionais, que ocorrem inesperadamente diante de uma situação de surpresa, desestabilizando os indivíduos e impactando no poder de decisão racional sobre algo tão importante como é a doação de órgãos. Esse estado emocional faz com que as pessoas se reduzam e restringam o seu sentimento à dor, de modo que a importância da doação se esvai, quando não previamente discutida e consentida. Considerando esses aspectos, a professora de enfermagem da Universidade de São Paulo, Regina Bolso, diz sobre a fundamentação da negação da doação de órgãos por familiares, já que esses não tiveram tempo suficiente para processar a informação sobre a morte e aceitá-la, forçando-os, então, a tomar uma decisão séria, em que os aspectos emocionais serão levados em conta. Assim, essa professora da USP propõe a formulação de uma teoria substantiva, com o objetivo de minimizar a dor e aliviar o sofrimento, partindo da análise feita em uma pesquisa cuja situação reside na decisão de doação dos órgãos de um filho. Nessa teoria, inicialmente, é tratado sobre a dor e a angústia vivida pelos familiares no momento em que ocorre um acidente e a criança, no caso, o filho deles, tem de ser hospitalizada. Após essa situação, surge então o pensamento de uma possível morte encefálica, devido à gravidade do caso clínico da criança. Os pais dela começam dessa forma a serem amparados por parentes e auxiliados por assistentes sociais, que trabalhariam na resolução de incertezas e no entendimento, estabelecendo um vínculo de confiança com a equipe profissional. Esse atendimento personalizado é importante, já que há uma disparidade de realidades
e preparo para lidar com esse tipo de situação entre quem está passando pelo trauma e quem é treinado para exercer o auxílio. Portanto, assim será possível encontrar a melhor opção e, ocorrendo a doação de órgãos, reconstituir a história da criança que não se encontra mais presente no plano concreto. Agora, em relação aos direitos e aos deveres. Todos os cidadãos são dotados de personalidade, que é a aptidão genérica para contrair direitos e deveres. E esses direitos envolvem o direito à vida, à liberdade, a proteção da intimidade, a integridade moral, dentre outros. Ou seja, esses direitos exprimem o poder do indivíduo sobre si mesmo. Em outras palavras, a tutela da autonomia da vontade do titular do direito e da personalidade. E elas vão encontrar amparo nos artigos 11 e 12 da Lei 10.406 de 2002, artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. O artigo 12 pode-se exigir que cesse a ameaça ou lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Portanto, percebe-se a forma como a norma referente à doação de órgãos se contrapõe a esses artigos, uma vez que tira a liberdade do indivíduo em determinar o que se fará com seus próprios órgãos. Neste momento, abordaremos o terceiro artigo da lei referente à doação de órgãos. A retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplantes ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Bom, ao que tudo indica, parece ser um artigo bem claro, explícito no que ele quis dizer e trazer. Todavia, por diversas pesquisas e por contestação do próprio Ministério da Saúde, percebe-se que em diversas regiões do Brasil não se tem os equipamentos necessários, uma vez que para constatação da morte encefálica tem que ser feito um extenso protocolo de exames clínicos. E aí não se tem todos os equipamentos, logo não se consegue registrar todas as mortes. Dados da própria Agência Brasil indicam que apenas 70% das mortes encefálicas são identificadas. Então você percebe como a precarização do SUS atinge diversas esferas. Uma vez que em diversas regiões, e aí com destaque a região norte e nordeste, tem-se grande falta de centros especializados em transplantes e doações, o que faz com que diversos órgãos também se percam. Uma vez que pela tabela exposta, percebe-se o tempo com que os órgãos podem ficar fora do corpo para serem implantados. O coração 4 horas, o pulmão 4 horas. Então você percebe que muitos órgãos, eles não somente não deixam de ser doados porque a família não deixa, mas também muitos daqueles que a família permite ser doado, muitos correm o risco de ser perdidos, uma vez que não se tem mecanismos suficientes estabelecidos por lei que criam essas formas, que criam os mecanismos para que verdadeiramente se cumpra aquilo que os primeiros artigos têm definido, que é tão fundamental para a vida das pessoas. Então você percebe que os aspectos no qual a lei deve ser mudada, não apenas dizendo como deve ser feito, mas criando mecanismos para que seja feito, pois é necessária uma transformação maior e mais ampla do SUS. Agora, vou apresentar aqui a pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos em Ética em Pediatria do Brasil. A pesquisa foi intitulada Morte Encefálica, Condutas Médicas Adotadas em 7 Unidades de Tratamento Intensivo Pediátrico Brasileiras. A pesquisa foi realizada de janeiro de 2003 a dezembro de 2004, em 7 unidades localizadas em Porto Alegre, foram 2, São Paulo 2 e Salvador 3. Então, primeiramente, percebe-se que 4 das unidades analisadas estavam na região sul e sudeste, que é a região que é considerada melhor no que tange a realização de transplantes. Como resultado, foram identificados 525 óbitos, sendo 61 com diagnóstico de morte encefálica.
apenas 6 crianças foram doadores de órgãos. Então, a constatação apontada pelo próprio artigo indica que houve falta de engajamento por parte dos médicos no que tange à doação de órgãos. Isto é, quando o doador vem a falecer, e aí é identificada a morte encefálica, o médico deve avisar ao centro de transplantes, ao centro de doação, para que esse então possa manejar o órgão. Todavia, o médico não é obrigado a fazer isso. Nesse sentido, segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, de cada 3 potenciais doadores, apenas um é notificado, e desses somente 30% são utilizados como doadores. Então você percebe o quê? Que os médicos não são obrigados a identificar a central de doação de transplantes. Então percebe-se que não basta a dificuldade para ter doadores, ainda tem uma negligência médica que o médico pode não alertar e informar a central de transplantes, fazendo com que diversos possíveis doadores se percam. Então percebe como a situação é mais profunda, não se trata apenas das famílias, apenas de como a legislação entende, mas também a forma como que os médicos têm se comportado perante essa situação. Então é uma situação que se mostra insustentável e necessário urgentemente uma mudança. Então, um dos pontos defendidos pelo nosso trabalho é que verdadeiramente seja estabelecido em lei essa obrigatoriedade da notificação ao centro de transplantes, para minimizar assim a perda de órgãos. Portanto, percebe-se como a lei não deixa clara a forma com que ela enxerga os órgãos, possibilitando possíveis contradições dentro do próprio ordenamento. Além disso, verifica-se como as famílias reagem nos momentos de luto, de modo a não dar a devida importância à doação de órgãos, uma vez que seu psíquico está afetado pela dor da perda. E por fim, como as diretivas antecipadas de vontade encontram base no próprio ordenamento vigente. Logo, tem-se que é necessário a reformulação da lei referente à doação de órgãos, dando ao indivíduo autonomia sobre o seu próprio corpo. Nesse sentido, tem esse projeto de lei do Senado PLS 453 de 2017. Agradecemos pela atenção.